Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor João Paulo. Vim aqui para dar uma pequena explanação para vocês, um pequeno release dos nossos textos, da disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Vocês sabem que eu coloquei 3 textos lá para vocês, né, no grupo do WhatsApp, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses textos. Claro que eu não vou deixar de levar em conta a subjetividade de vocês, a autonomia de vocês, a criticidade de vocês. Aqui é apenas um pontapé inicial para que vocês possam aí se debruçar pelos textos. Lembrando, né, que no nível superior a gente leva bastante em conta essa questão da criticidade, da autonomia, da inferência de vocês. Fiquem à vontade para discordar das nossas opiniões, das nossas falas. Fiquem à vontade. Vocês também são produtores de conhecimento. Vocês estão produzindo conhecimento. Lembrem disso, né? Vocês estão produzindo conhecimento, né, para levar esse conhecimento para a praxis de vocês pedagógica, certo? Então vou elencando cada um desses textos e depois, se surgir qualquer outra dúvida, aí vocês me procuram no WhatsApp, tá certo? No privado, tá bom? Então, primeiramente eu vou falar sobre o texto 1. Eu vou olhando aqui no meu notebook porque fiz alguns apontamentos principais, então não fiquem tolhidos em eu estar olhando um pouquinho para cá porque eu estou aqui lembrando dos apontamentos. Então, o texto 1 se chama Pedagogia e Andragogia na Construção da Educação de Jovens e Adultos. Rosemary Kern Martins, certo? Lembrando, gente, que tem muitos professores que caem nesse erro de chamar a EJA de OEJA. Então, lembre, educação, a educação. Eu não falo o educação, eu falo a educação. Então, é da EJA. Então, alguns professores ainda insistem em falar o EJA. Então, é a EJA, o certo. Né? Então, a educação de jovens e adultos. Né? Então, por isso no texto aí está a construção da EJA. Então, vejam, é um errozinho que é bem complicado, porque nós professores não podemos errar, de certa forma, a nossa concordância nominal. Né? Então, a EJA, então lembrem disso aí, alguns professores cometem esse erro bem crasso, né? O texto ele inicia trabalhando a questão do conceito de andragogia. Por que eu achei importante falar de andragogia para vocês? Porque a andragogia é um assunto que vem bastante relevante aí desde o início do século XX, né? Lembrando que vocês estão estudando pedagogia. Pedagogia é o quê? É o estudo, né, de como orientar, né, a aprendizagem de quê? De crianças. Né? Então, a andragogia não. Né? De acordo com o Edward Linderman, né? Eu sou meio ruim para gravar nomes, por isso que eu estou olhando. Em 1926, ele inicia esses estudos andragógicos, que é o quê? A orientação, né, para aprendizagem de adultos. Né? Então, uma coisa a gente vai ver no decorrer das nossas falas e no decorrer dos textos, vocês lendo, uma coisa é orientar adultos e outra coisa são métodos para orientar crianças. E qual é o grande erro hoje do Brasil? Orientar adultos com técnicas e metodologias de orientação de crianças. Então, por isso que nossas turmas da EJA, um dos motivos, né, dentre vários outros, é essa questão da metodologia, da forma como se leva esse conteúdo para os adultos, usando a pedagogia. O certo é o quê? Usar a metodologia da andragogia. No sul do país você já tem cursos de andragogia, especializações na área de andragogia, para quem quer trabalhar com jovens e adultos. E por isso que eu trouxe texto sobre isso. Né? Então, é importante aqueles pedagogos que querem trabalhar com educação de jovens e adultos, eles procurarem, vamos dizer assim, aprofundar seus estudos com relação à andragogia. Então eu trouxe esse conceito novo aí para vocês, para aqueles que já ouviram falar muito bem, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, é bom procurar aprofundar esses conceitos, né?
Porque jovens e adultos hoje é uma área bastante interessante da pedagogia, não, desculpe. É uma área bastante interessante para vocês se debruçarem, certo? Então esse conceito de andragogia surge no início do século XX com o nosso amigo Malcolm Knowles, que ele fala a arte e ciência de orientar adultos a aprender, né? Então, dentro dessa lógica de ensinar os adultos, né, se preocupar com essa leva. Vocês terem uma ideia, no texto 2 fala que em 1890, logo ali no início da proclamação da República, nós tínhamos 85% de analfabetos no Brasil. Um número bastante alto. E hoje nós temos por volta de 15% da população ainda analfabeta. Fora a questão dos analfabetos funcionais, que são aqueles que sabem escrever o próprio nome, mas não têm o entendimento do letramento. Vocês sabem que alfabetização e letramento são conceitos totalmente diferentes. Eu posso ter a decodificação do sistema alfabético, mas eu não sei como utilizá-lo no meu dia a dia. Então, sou alfabetizado, mas eu não sou letrado. Né? Então, existe muito essa situação no Brasil. Né? Então, é importante falar isso aí. No texto ele vai falar alguns pontos, né, sobre a diferença do que é pedagogia e do que é andragogia, do que uma se debruça e do que a outra se debruça. A primeira coisa que ele fala da questão da relação professor-aluno, né, na pedagogia, né, o professor é o centro, né, ele coloca a avaliação, coloca aquela matéria lá, e na andragogia o centro tem que ser o aluno, né, os anseios dele, o conhecimento prévio dele, a experiência dele, que é algo muito importante a ser levado em conta quando a gente dá aula para adultos, a experiência, a realidade daquele aluno. Então tudo isso é o centro da atenção do professor. Por vezes, o professor da EJA, ele traz um plano, mas ali dentro daquela situação, daquela comunidade, né, surgindo outros temas, e o professor tem que ter essa capacidade de pensar esses temas e trazer para a sala de aula. É uma área muito interessante a aula da educação de jovens e adultos. A razão, né? A criança, ela aprende o que a sociedade espera, né, para aquele currículo necessário para fazer uma faculdade, para ter um emprego e assim por diante. Já o adulto, né, nos termos da andragogia, ele aprende aquilo que ele vai aplicar na vida dele. Né? Aquele aluno seu que tem um comércio na comunidade, ele quer aprender matemática para poder fazer as contas do comércio dele. Né? O agricultor lá, ele quer aprender um pouquinho de biologia ou de ciências para aplicar na terra dele, na lida diária dele. Então, é importante também para o professor da área de jovens e adultos ele ter esse discernimento de trazer temas que sejam importantes para a vida do aluno. Essa é uma das diferenças. Né? A experiência do aluno. Né? O aluno ali, principalmente ali na educação infantil, é importante também ter a experiência, a relação com a família, mas é algo mais interessante, mais crucial ainda no adulto, né? A experiência de vida. Para quem já teve a oportunidade de dar aula para adultos, né? Por exemplo, no meu caso, a primeira aula ela é principalmente importante. Por quê? O que eu faço? Vamos cada um contar sobre a sua vida, a sua história de vida. Né? Então, ali a gente tem a mensuração do que cada um já viveu. Geralmente as experiências deles com escola são traumáticas, né? É até um tema que depois a gente vai tratar no outro texto. Qual o conceito de escola? Né? Então, são experiências muito complicadas. Nós vivemos num país pobre, né? Então, pessoas deixam de estudar para poder o quê? Sobreviver. Né? Então, esse é o grande desafio da educação de jovens e adultos, né? Tirar esse estigma de escola, de exclusão, né? O que Paulo Freire dizia muito. Né? A escola, até hoje, ela é um aparelho do estado de exclusão mesmo, de perpetuação da exclusão.
do modo como ela está colocada hoje. Né? Isso aí é um assunto para o próximo texto. E a orientação, né? Que nas crianças a gente aprende por matéria e já na andragogia a gente traz problemas para a sala de aula. O que é aquela comunidade, o que está acontecendo? É o quê? Os meninos estão adoecendo muito por causa de falta de saneamento básico. Olha, uma excelente aula de ciências, né? O que está acontecendo ali naquela comunidade? Está tendo muito assaltos. Olha aí, uma aula, né, de filosofia. Então, o professor ele tem que ter um discernimento, por isso que nossa profissão ela é maravilhosa, né? Porque a gente tem a capacidade de transformar pessoas, né? Transformar a vida das pessoas, transformar a ótica de vida, conscientizar, sensibilizar, né? Então, por isso que a nossa profissão é tão apaixonante. Outro ponto do texto, ele tem uma referência aqui de Picones, e ele fala assim: o professor da EJA deve pensar que é o mediador e provocador cognitivo de novos conhecimentos, que serão repartidos e divididos entre ele e os alunos, e vice-versa, respeitando assim o educando como ser humano. Isso aqui é muito rico, né? Por isso que eu pensei, acima de tudo, de um aluno, acima de tudo, de coordenador, de professor, nós somos primeiramente seres humanos, né? Nós sentimos, nós temos empatia com o outro, né? Então essa relação do professor com o seu aluno, ela é fundamental dentro da EJA. Quantas vezes eu já tive professores trabalhando como coordenador e professores que iam na casa dos seus alunos saber por que eles não estavam vindo para a aula, né? Quantas vezes eu levei para as comunidades, por exemplo, cursos, seminários, advogados, né? Teve até uma senhora que a gente conseguiu uma aposentadoria. Eu sei que a tarefa do professor ela é extremamente árdua e nós temos milhões de tarefas, mas acima de tudo não podemos perder a capacidade do altruísmo, de se sensibilizar com a dor do outro. Isso é muito importante também, dentro da pedagogia e mais ainda na andragogia, certo? Então ele coloca alguns princípios, né? O texto da andragogia. A necessidade do saber, o primeiro que ele coloca, né? Os adultos carecem de saber por que precisam aprender algo e qual o ganho disso, né? Geralmente o que a gente vê eles querendo tirar a carteira de motorista, alguns querendo continuar os estudos, chegar até uma graduação, né? E isso tudo somos nós professores que temos que proporcionar, de certa forma, aguçar esse sonho, incentivar esses sonhos serem realizados, né? E como é gratificante alguém aprender a ler e escrever. Gente, quem teve a oportunidade de ver isso acontecer é gratificante como professor, não só como pessoa. A própria Magda Soares, uma das estudiosas de alfabetização, ela dizia isso. É a autoafirmação da identidade, né? É você ser tratado como ser humano, né? A vergonha de alguém ter que toda a vida, quando for pegar um ônibus, né? Tem um depoimento de uma aluna que diz: o simples fato de eu receber uma carta e saber dividir aquela carta entre as pessoas da minha família. Algo que são, pra gente, muitas vezes é algo simples, mas para nossos alunos é algo grandioso. Então é muito importante ter essa ótica da necessidade dos nossos alunos. O autoconceito de aprendiz. Adultos são responsáveis por suas decisões e por suas vidas. Portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir, né? É o que eu falei, de não menosprezar o seu aluno, né? Motivá-lo, mostrar que ele tem capacidade, que ele é um ser cognitivo,
capaz de aprender, capaz de ter busca, capaz de ter iniciativa, capaz de pensar diferente também de você, né? Porque é importante. Eu sei quando o aluno está muito bem, quando ele duvida até mesmo do que eu estou falando. Então, e nós professores temos que ter essa capacidade de entender. Mas não é a crítica pela crítica, é a crítica embasada, a crítica estudada, a crítica bem argumentada. Dá orgulho de ver um aluno assim, certo? As experiências que a gente já falou, né? Então, levar em conta, conhecer a sua sala, conhecer o seu aluno, a vida dele, né? Os programas exitosos que tem de alfabetização são o quê? Ocorridos dentro da comunidade, por pessoas das comunidades, às vezes até pessoas que não têm diploma, mas têm a arte de ensinar, né? E querem aprender também. Então, eu acredito muito nessa questão da alfabetização feita pela própria comunidade. É muito importante. E a prontidão para aprender. O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada ao seu dia a dia. O seu Zé lá da venda, o seu João, o mecânico, aprender a matemática, com o peso de um carro influencia na velocidade, tudo isso, procurar relacionar isso à vida dos alunos. Orientação para a aprendizagem. O adulto aprende melhor quando os conceitos são contextualizados. Nessa questão, até não mesmo o adulto, mas também a criança, né, gente? A contextualização ela é algo muito importante. Por quê? A gente sabe, né, jogar soltos, palavras soltas no ar. A gente, no nosso dia a dia, a gente não tem palavras soltas, né? É muito feliz a nossa grande educadora, agora fugiu um pouquinho o nome, Magda Soares, não, Priscila, me ajude, é daquele Alfabetização, o livro antigo que você tem. De Magda Soares? Não, a outra, agora fugiu o nome. Emília Ferreiro. Minha mulher aqui está do lado, deu uma ajuda agora no nome. Ela fala sobre isso, que muitos professores querem viver numa bolha, né? E querem colocar os seus alunos dentro dessa bolha. Mas a gente vive num mundo. No jornal ele está vendo lá a conversa, a fala, do desenho que o aluno assiste, o adulto na conversa do dia a dia dele, e ele não vê as palavras compartimentadas, ele vê as palavras unidas dentro de um contexto. E por que não trabalhar o contexto dentro da sala de aula? Trabalhar um filme, tirar dentro daquele filme uma temática, trabalhar um documentário, trabalhar um debate dentro de sala de aula. As pessoas têm medo de debater. O debate, ele é salutar. O debate é importante na produção do conhecimento. Só a partir da discordância de ideias é que a gente consegue produzir conhecimento. Já pensou se até hoje nós pensássemos que a Terra era plana? Infelizmente alguns conhecem isso. Alguns ainda hoje acham isso. Mas se não houvesse pessoas que pesquisassem e discordassem dessa ideia, né? Então, a discordância produz conhecimento, o debate produz. Debate fundamentado, com pesquisa, com argumento de autoridade, certo? E a motivação. O professor tem que motivar os alunos, né? Claro que não só de motivação, ninguém vive só de motivação, né? A motivação que a gente tem que de dentro para fora. Mas o professor motivado dentro de sala de aula é importante. Eu sei que existem diversas, vamos dizer assim, pontos dentro do nosso sistema que levam a gente a ficar tristes, né? Desmotivados, né? Salário, falta de estrutura, relação com os pais, até mesmo com nossos chefes, né? Mas, dentro da sala de aula, nós temos que criar outro mundo. Eu gosto de dizer, quando eu estava na sala de aula, no ensino básico, até o ano passado, né? Eu dizia, aqui nós estamos criando um mundo diferente. Então, ao fechar aquela porta, você é
o ministrador daquele mundo diferente. Né? Não existe governador, não existe prefeito, não existe vereador, não existe diretor, não existe coordenador. Existe você e seus alunos. Então, fazer esse mundo, aquele período, diferente, motivado, alegre. Mas para isso, os professores têm que estar bem, não só na questão cognitiva, mas na questão emocional. Por isso que é tão importante, né? Augusto Cury fala muito sobre isso, da inteligência emocional. A gente trabalhar isso aí, essa área. Para finalizar, né, sobre o texto 1, eu pensei também uma fala, né? Ter um olhar para além da sala de aula também é de suma importância ao educador, de Eja, né? Porque o ser humano vive em sociedade, mas muitas vezes, por falta de tempo, esquece de olhar à sua volta e descobrir outras fontes de conhecimento e experiências. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Né? Por que fulano não veio hoje? Por que você está tão triste? Né? Vamos fazer uma dança hoje? Né? Então, isso motiva os alunos. Eu tinha uma aluna aqui na comunidade que ela só tinha uma perna. Né? Gente que tem duas pernas, muitas vezes, né? A gente tem dificuldade de andar pelo peso da gente, né? Pela idade. Imagina a pessoa ter uma perna. Mas ela não deixava de ir uma aula. Ela não tinha nenhuma falta durante todo o período do ano. Não teve uma falta. Então, são exemplos para a gente que ficam até hoje na nossa memória. A gente internaliza e leva para a nossa vida. A gente reclama. Quando o Wi-Fi não está pegando, imagine a gente não ter uma perna. Né? Então, a gente deixa de reclamar das coisas que a gente tem na vida. Né? Então, são exemplos. Então, além da sala de aula, exemplos de vida, exemplos de ser humano, a gente tem. Dentro da andragogia e dentro da educação de jovens e adultos. Então, a andragogia trabalha o conteúdo como algo que sirva para a vida dele, que permite possibilidades de crescimento. Né? É o que ele vai falar na frente do outro texto de valor agregado. Né? O aluno, se ele achava que tinha opções A e B, após ele aprender, ele ler, escrever e outras competências, ele vai ter A, B, C, D, E, F e assim por diante, o maior leque de opções. Esse é a nossa gratificação por ser professor. Certo? Então ficamos aí no texto 1 e agora nós vamos passar ao texto 2. O texto 2 é um texto bem tranquilo, bem simples, ele vai elencar, é como se fosse o complemento do texto 1, né? Então ele vai elencar alguns pressupostos da andragogia, alguns conceitos importantes, algumas palavras, né, que vão dar gatilhos importantes para a gente ter essa prática na educação de jovens e adultos. O texto 2 ele foi escrito por Eunilton Ferreira. Lembrando, gente, que todos os textos eles estão lá no plano de curso. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer um resumo, porque antes do resumo você tem que referenciar o texto. Todas as referências dos textos, a referência do texto que você leu, que vai estar lá, precisa colocar no resumo, estão no plano de curso. Então, o texto 1, você vai colocar a referência do texto 1. O nome do texto, o autor, certo? O ano, a editora, antes do seu resumo e abaixo do seu resumo. Então, estão todas já referenciadas lá no plano de curso. Então, olhem o plano de curso. Tem gente que não olha o plano de curso. A gente não faz o plano de curso para ser bonito, não. Para dizer lá que tem, não. É para usar. E outra coisa, aprofundem os seus conhecimentos. Tá lá os textos que eu utilizei e vocês podem botar na internet ou procurar aqueles textos para aprofundar o conhecimento de vocês, gente. É muito importante. É essa a importância do ensino superior. Não é ficar somente com aula e só naquilo que o professor pede, não. Vocês têm que ir além. Senão a gente não avança em termos educacionais. Vocês são produtores de conhecimento. Fixem, internalizem isso dentro da cabeça de vocês. Certo? Então ele coloca aí, número 1, a autonomia do aluno. É muito importante
tomar uma aguinha aqui, uma paradinha que a autonomia do aluno, né? O segundo que ele coloca, a humildade, né? A humildade é muito importante, né? Eu mesmo eu não gosto, assim, eu acho que não aproxima colocar títulos, né? Ah, sou mestre, né? Apesar de agora ser mestre, mas não gosto de colocar títulos. Eu boto professor, porque eu acho que aproxima a nossa relação como professor e como aluno, né? Então, procurar ter essa relação, ela é crucial dentro do processo de aprendizagem, né? Um professor que tem uma boa relação com o seu aluno, ele já é mais do que provado que esse aluno aprende mais, certo? O ponto 3, ele coloca a iniciativa, né? Então o aluno lá que busca, que pesquisa, né? Que faz perguntas naquela aula, eles têm que ser incentivados. A dúvida, né? O ponto 4 que ele coloca, né? A capacidade que o sujeito tem de pensar sobre como ele resolve problemas, né? Então, por exemplo, a gente pede uma dissertação. E o aluno, muitas vezes, ele sabe fazer a crítica daquela problemática, mas ele não aponta as soluções. Então, aquela dissertação, ela está, vamos dizer assim, perdendo as suas características. Além de apresentar a crítica, eu tenho que apresentar as soluções. Gente, eu tenho esse problema aqui. Qual a solução que vocês têm para esse problema? Então, é importante, dentro dos pressupostos da andragogia, estimular os alunos a procurarem soluções, a pensar por eles mesmos, né? Então, eu vejo muito isso, né? Ah, professor, o que você acha disso? Mas o que você acha? Ah, mas esse professor não quer dar aula. Ah, esse professor está só sentado. Não. Né? Um dos pontos do ensino superior, principalmente, e no ensino básico também, vocês estão vendo aí várias escolas trabalhando com metodologias ativas, ou seja, a sala invertida, que é o quê? A busca dessa autonomia, dessa iniciativa do aluno, de pesquisar, de trazer as soluções de problemas, as críticas também. Então, cada vez mais tornar esses alunos realmente autônomos, não presos a uma ótica somente do professor, certo? Então é muito importante isso aí também. Mudança de rumo, autoavaliação, isso é muito difícil para nós professores, né? Eu como professor, é um dos exercícios mais difíceis essa autoavaliação, né? Então é preciso a gente ter essa pensamento de que o que deu certo no final do ano, o que não deu, né? Será que poderemos agir de outra maneira? E às vezes isso é uma desconstrução. Tem muitos professores que colocam a sua metodologia como sua própria identidade. E é um aprendizado muito difícil, né? A gente desconstruir isso. A gente ser até mesmo eu estava lendo um livro sobre psicanálise, né? Sobre Freud, e essa desconstrução, esse esvaziamento do professor é um exercício muito difícil, mas é necessário a gente fazer isso aí, né? É necessário, certo? Contextos, realidade, né? Então, batendo naquela tecla novamente de sempre trazer temas, problemas concernentes à realidade do aluno de vocês. Por isso que eu acredito muito na alfabetização do letramento, cada comunidade agindo de forma, vamos dizer assim, o capital social, né? Agindo ali com apoio de organizações não governamentais, igrejas. Eu acredito muito nesse processo de alfabetização, que, por exemplo, o Gustavo Capanema ele acreditava nessa municipalização da educação, né? Então, muitas coisas que vêm do governo federal lá de Brasília, eles não cabem na nossa realidade aqui do Nordeste, por exemplo. Quiçá do norte do país, que locais que somente têm acesso através de barco. Então, essa municipalização, essa regionalização da educação é muito importante, esse contexto, né? O ponto 7, experiências, né? Já foi bem falado isso aqui já também. 8, busca. 9, objetividade.
E o 10, valor agregado. Objetividade é o quê? O acerto ao alvo nas metas estabelecidas. Então, gente, a gente precisa, não só nossos alunos, mas todo mundo tem meta, tem um sonho na vida. Né? Ah, não tem um sonho. Procure um sonho na sua vida, uma meta. Porque é muito importante. Ah, eu quero ser professor universitário, quero ser professor da educação de jovens e adultos, quero ser secretário de educação. A gente tem que ter meta. A gente tem que buscar isso. Né? É importante também. E o valor agregado é aquilo que eu falei. Né? É bastante um conceito trabalhado dentro da administração, mas também que é levado para a educação. Né? A gente tem que ser diferente, gente. A gente não pode, ser igual aos outros. A gente tem que sempre buscar ser diferente, diferenciado, fazer o melhor da gente. Eu vou dar a melhor aula, eu vou fazer o melhor trabalho. Isso é valor agregado. Você ser diferenciado. Né? Ah, eu quero montar uma lanchonete. Mas essa lanchonete vai ter o que de diferente das outras? Que vai se destacar. Ah, eu quero ser um bom professor. Mas o que você vai ter de diferente dos outros para se destacar? É importante a gente pensar nisso também. O valor agregado. Então esse texto é bem simples. Né? Eu gosto de movimentar, então vocês percebem, né? Eu fico até inquieto porque eu não gosto de ficar sentado em sala de aula. Então estou bem quieto aqui, tendo que ficar sentado porque a câmera, né? Como vocês percebem. Então eu fico bem quieto, balançando bastante. Então não se incomodem com isso aí, viu? Coisa de gente que não fica parada muito tempo. O nosso texto 3, né? Muito importante, né? Que ele traz uma ótica diferente de Paulo Freire. Gente, uma coisa importante a se dizer, não querendo se gabar, mas esses textos todos de 5 anos para cá, né? Acho que tem um de 2012, 8 anos. Então, é importante, porque num artigo científico, por exemplo, é bom usar sempre textos novos, de 10 anos no máximo. Então, os textos que a gente usou nessa disciplina, todos eles são novos, são atuais. E isso é bastante importante nessa aprendizagem de vocês. Né? Então, mais um ponto relevante de vocês lerem os textos, que são estudos, são artigos extremamente atuais que vocês podem trabalhar dentro da sala de aula de vocês, certo? O texto 3. Educação de jovens e adultos, Paulo Freire. Implicações pedagógicas, da nossa amiga Valdirene Rover de Jesus. Então, ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente, aprendendo que ao longo dos tempos... Foi assim, socialmente, aprendendo que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível, depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Então, um dos grandes pontos desse texto, um dos grandes eixos, é tirar esse estigma que Paulo Freire, o grande ponto dele era a criação de um método de alfabetização. Né? E de 10 professores, 9 falam isso. O método Paulo Freire. O método Paulo Freire. O que Valdirene vai falar aqui, que é muito importante, que além de ser criador de um método, Paulo Freire, ele foi criador de uma filosofia de educação. De um modo de ensinar. Um exemplo de ensinar. De uma praxis de ensino. Então, vai muito além de um método de alfabetização, certo? Então, Paulo Freire definiu a alfabetização como conscientização, politização, meio de tornar o homem consciente de sua realidade e de sua possibilidade de transformar. Então, outra coisa, um dos pontos que mais importantes de vocês, leitores de Paulo Freire, que é importante ler, é ler também Karl Marx. Então, a filosofia de educação de Paulo Freire é totalmente baseada no marxismo de Karl Marx e Engels, né? Então,
é importante vocês lerem também Marx, para também terem uma leitura completa do que é realmente a obra de Paulo Freire. Então, muita coisa de conscientização, de politização, de libertação, classe social, desigualdade, né? A gente vai entender também lendo Marx. E era isso que Paulo Freire dizia, né? Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que ele fala da questão que a escola é uma perpetuadora dessa desigualdade social. Aí o que Paulo Freire vem dizer? Que a escola pode ser usada também como uma transformação dessa desigualdade. Uma libertação dessa desigualdade. Então, para entender Paulo Freire é preciso Marx. Tanto Pierre Bourdieu como Paulo Freire beberam de qual fonte? Marx. Então é preciso ler, certo? Com a Constituição, a educação de jovens e adultos passa a ser um direito e gratuita. Vejam, em 1988 apenas. Né? Então, para vocês verem como a gente quer ter uma política de alfabetização de jovens e adultos boa, se somente a partir de 1988 que a gente começa a organizar alguma coisa. Então, até hoje a gente vive de quê? De programas que não têm continuidade e não tem um efetivo impacto dentro dos números de não alfabetizados no Brasil, né? Somente em 2000 foram promulgadas as diretrizes nacionais de educação de jovens e adultos, né? Aí vem a nossa grande amiga que eu já falei aqui, né? E a minha esposa ajudou, Magda Soares também, falando que Paulo Freire não apenas criou um método de alfabetização, ele fez muito mais do que isso. Criou uma concepção de alfabetização. Uma concepção de educação. Né? Eu mesmo me apoio muito, eu acho que a maioria dos educadores, na prática pedagógica de Paulo Freire. Nessa visão de ver além do aluno. Que ali tem sonhos, que ali tem objetivos, que ali tem um ser humano, tem sentimentos também, né? Então eu gosto muito e eu mesmo me espelho muito nessa ótica de Paulo Freire, essa visão, certo? De educação. Então, muito mais do que um método de alfabetização, é uma concepção do que é educação mesmo, do que podemos ser como educadores. Não só nas folhas dos planos de aula, mas realmente no chão da escola. Freire considera a educação uma prática de liberdade, uma conscientização, um meio de democratizar a cultura, uma oportunidade de reflexão sobre o mundo. Até hoje nós não tivemos um programa ou não tivemos um governo mesmo que tivesse um plano de educação para o nosso país, né? Dizesse, olha, educação é prioridade, nós vamos educar. Eu fico impressionado com outros países que tiveram muito menos, né, recursos do que o nosso país, né? Nós somos a 8ª economia do mundo e conseguem, de certa forma, apesar de nós termos um grande número de habitantes, né, no nosso país, 220 milhões, eles conseguem fazer programas, né, de educação e ser exitosos na educação, de realmente priorizar. Então, como Boris Fausto dizia, nós temos realmente um estamento burocrático que faz com que a gente, através da educação, essa educação elitista que a gente tem, né, vide as escolas públicas que nós temos um estamento burocrático, uma elite que domina realmente a intelectualidade do país, né? Deixando essa intelectualidade restrita a algumas pessoas de classes sociais mais abastadas. O objetivo da alfabetização modifica-se ao não mais se resumir às técnicas de leitura e de escrita, mas sim como a superação de uma consciência, né? Então o aluno, é aquela frase que ele dizia, nós transformamos pessoas e pessoas transformam o mundo. É o efeito formiguinha. Eu vou mudando vou mudando, e essas várias pessoas vão mudando a realidade daquela comunidade, daquele município, daquele estado, daquele país e assim por diante, né?
Magda Soares também fala: a proposta de Freire assume e respeita o alfabetizando como sujeito ativo, que traz experiências e sabedoria, que vive e sofre um lugar social. É a política e filosofia da conscientização e libertação. Né? Então, hoje, por exemplo, nas universidades, você tem estudos baseados em empirismo do homem do campo, por exemplo, em empirismo de professores em comunidades, né? O senso comum também, né? As tradições, né? A história, por exemplo, o patrimônio imaterial. Então, hoje há um movimento dentro da própria academia, né, de respeitar esses conhecimentos, né, da sociedade, não só os conhecimentos acadêmicos. Então, tratar o nosso educando, jovens e adultos, como um sujeito ativo, pensante, né? Até coloquei aqui Homo sapiens sapiens. Por que nós somos dentro dessa categoria de homens? Né? Porque nós pensamos, porque nós refletimos. E muitas das vezes nós estamos acomodados. Nós ficamos no lugar comum, na zona de conforto. Eu vou fazer isso aqui do jeito que eu sou. Vamos enfrentar, vamos modificar, vamos nos libertar. Vou fazer da minha sala de aula diferente. Não é porque o colega faz X que eu vou fazer também, todo mundo vai fazer. Eu vou fazer diferente. Eu vou ser diferente. Então vocês vão ver como vocês vão colher os frutos dessa libertação, que já dizia Paulo Freire. Eu pensei também mais outra fala, são várias citações de Freire que tem no texto bastante interessante. E eu pensei em algumas, né? A educação de jovens e adultos precisa ter uma prática que estimule o educando o desejo de saber, de aperfeiçoar-se, de fazer novas descobertas, que favoreçam o seu autoconhecimento, de intervir no espaço em que se encontra, rompendo silêncios impostos pelos processos de exclusão do sistema escolar. Uma vez que ensinar a aprender só é válido desse ponto de vista. Repita-se quando os educandos aprendem a aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Muitas vezes esses alunos adultos, eles têm um conceito de escola de exclusão, de um professor rígido, né, que pegou no pé dele porque ele estava dormindo na sala de aula, porque trabalhou o dia todo, né, e todas essas, né, de ser aquele aluno que repetiu várias vezes de ano e se sentir excluído por causa disso, né? E nós temos esse papel na educação de jovens e adultos de quê? Modificar esse conceito de escola para esse aluno. Essa escola que inclui, essa escola que transforma vidas, essa escola que aceita a diferença um do outro. Por mais que lá no pátio da escola não seja daquele jeito, mas dentro da sala de aula da gente tem que ser. E nós somos o exemplo disso. Por isso que eu fico muito triste com alguns professores que dizem que, não, eu só ensino a técnica, o conhecimento científico. Eu não ensino, né, nada além disso. Você ensina por mais que você não queira. Só o modo de você dizer toda a vida, boa tarde, com licença, obrigado, de tratar bem as pessoas, por exemplo. Nossos alunos vêm e muitos deles tomam isso como exemplo. Então, por mais que você ache que você não está passando nada além do seu conhecimento científico, você está sim, viu? Você é exemplo. Você está transferindo ética, moral para os seus alunos. Você está sendo um exemplo para eles. Você está sendo um espelho para eles. Para finalizar um pouco desse texto, ele coloca que um dos pontos, né, de Paulo Freire, principalmente, né, na sua ótica de vida, essa palavra eu adoro utilizar dentro da minha sala de aula, ressignificar. Ressignifica o seu mundo. Então, aqueles alunos que achavam que não tinham nenhuma perspectiva de vida, que muitas vezes estavam ali no ostracismo, estavam desanimados, né? E quando eles passam a ler e escrever,
passam a adquirir o conhecimento, a frequentar a escola, com toda essa perspectiva, né, diferente, eles veem o mundo de outra forma. E é o que eu falo. Isso é transformar mentes. Isso é salvar mentes. Se a gente, na nossa vida toda de professor, a gente conseguiu salvar uma mente, salvar uma pessoa, já tem valido a nossa trajetória como professor. Então, é muito importante a gente ter essa ótica. Muitas vezes aqueles alunos não estão precisando de saber, por exemplo, o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal, ou o que é uma matriz. Eles estão precisando de uma palavra sua. Eles estão precisando ser ouvidos, desabafar. Seja esse professor diferente. A capacidade de refletir é muito importante. Não podemos, gente, deixar de refletir sobre tudo, né? E fazer nossos alunos refletirem com base, sempre com argumentos, né? Então, por exemplo, como eu vou fazer agora com vocês. Por agora, a gente finaliza as nossas aulas, né? Os textos todos que a gente trabalhou. E agora cabe a vocês usarem as principais ideias que eu coloquei para vocês e vocês irem além. Vocês lerem os textos, vocês fazerem inferências de acordo com a realidade de vocês, com a epistemologia que vocês têm, de acordo com a subjetividade de vocês. Não se prendam somente ao que eu estou dizendo aqui. Vão mais além, reflitam, sejam diferentes. Esse é o grande recado aqui do professor João Paulo e que Paulo Freire dizia, né? Com toda essa política jogada da educação de jovens e adultos, se Paulo Freire fosse que nem os outros, mas não, ele procurou o quê? Ser diferente. Então, o resumo indicativo fica no texto 1, certo, gente? Vocês veem que no próprio texto 1 tem um exemplozinho aí no início de um resumo indicativo, né? Sem parágrafo, um texto reto, até 500 palavras. Lembre de colocar em cima do texto a referência, a capa, a folha de rosto, certo? E a partir de quando esse vídeo for postado, vocês têm uma semana para me entregar. Qualquer outra dúvida, por favor, pode me contactar no privado. Tá bom, gente? Então fica aqui a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei dessa experiência. Apesar de eu gosto mais ainda de estar perto de vocês, aí, de sentir o calor humano, de vocês tirarem as dúvidas de forma presencial, né? Mas estamos vivendo esse momento difícil e o melhor é o quê? Ficar em casa, né? Ficar em casa e fazendo o resumo do que o professor passou, né? Estudando. Para um dia, vocês, alguns que já estão em sala de aula, sejam professores diferentes, como Paulo Freire foi, né? E como eu tento ser todos os dias. Então, gente, um abraço, um beijo do professor e até a próxima, se Deus quiser.